Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento da Unicred Eleva Erechim. As suas escolhas valorizam a sua vida financeira. Escolha cooperar. Escolha Unicred Eleva, a sua instituição financeira cooperativa. Aqui em Erechim, a Unicred está localizada na Avenida 15 de Novembro, número 79. E também nas redes sociais, então nos acompanhe por lá. E também a Unimed Erechim. A Unimed, que possui planos de saúde, possui uma estrutura completa para melhor lhe atender, para oferecer para você tudo o que existe de mais moderno em termos de saúde. São mais de 250 profissionais à sua disposição. E hoje nós vamos falar de um assunto que começa a mexer com o imaginário das mulheres e também dos homens. A realização de uma cirurgia plástica, de um procedimento estético. Nós vamos conversar com o Dr. Jorge Ribeiro e ele vai nos falar um pouquinho aí sobre esse mercado tão promissor e tão desejado por tantas pessoas. Doutor, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Sandra. Uma excelente tarde para você e para todos que estão nos assistindo. Doutor, a gente já passou por vários modismos também nos procedimentos estéticos. As próteses maiores, as próteses menores, enfim. Sempre tem épocas que as mulheres preferem aumentar e épocas que preferem diminuir. Nesse atual momento, o que está na moda? Na verdade, eu nem gosto muito de falar sobre a questão da palavra moda, né? É muito regional, eu percebo, né? Eu morei em vários lugares nesse Brasil, né? E pude perceber essas nuances, né, essas diferenças regionais. Particularmente no Rio de Janeiro, onde eu me formei, as mulheres têm uma tendência a próteses daí de tamanhos maiores, né? E já aqui na região sul, Santa Catarina, né, Paraná, ou Rio Grande do Sul, propriamente na nossa região aqui, a tendência é mais daí de próteses cada vez tamanhos menores. Então isso é muito também individual, né? Então é importante o médico, né, conversar com a paciente e esclarecer quais são as vantagens e as desvantagens de cada tipo de implante. Idade. Cada vez mais cedo, elas também vêm buscando um procedimento, principalmente mudar o formato das mamas. Sim, ainda mais com a questão da mídia social hoje em dia, né? A questão de tirar fotos, né? Dos outros nos perceberem mais, né? Então acaba que a procura, né, por esse padrão de beleza, essa exigência, entre aspas, que a mídia nos impõe, existe uma precocidade cada vez maior, né, da realização de uma cirurgia plástica, de um procedimento estético. Mas friso mais uma vez, é importante, né, ter uma conversa com um profissional especializado, né, gabaritado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no caso daí de uma realização de um procedimento cirúrgico específico ou de um dermatologista para uma área cosmiátrica, para que possa ter não aumentar o nível de complicações que a gente também acaba infelizmente presenciando aí
nas nossas mídias todos os dias, né? Então é importante a gente frisar bastante isso, né? Para que a gente evite problemas, né? Para que nós tenhamos daí infelicidades e tristezas no nosso ambiente. Verdade. Doutor, algumas mulheres elas têm excesso de mama e isso acaba prejudicando a coluna, o bem-estar delas. É possível também fazer uma retirada e ainda assim ficar com um peito bonito? Ah, com certeza. A cirurgia da mama é uma das campeãs assim, de procura no consultório. Então, desde mamas pequenas, né, que vem buscando o aumento, como a gente mencionou ali anteriormente, né, como pacientes com mamas volumosas, né, seja por cunho genético, seja daí por questões daí, de amamentação, tudo mais, né, acabam ganhando esse volume nas mamas e temos várias formas de poder fazer um ajuste desse tamanho, né, desse excesso de parênquima mamário, seja com o uso de implantes ou seja sem o uso desses implantes. Então é importante que o paciente faça uma consulta médica especializada para que seja feita uma avaliação e assim conseguir chegar no melhor tipo de tratamento para cada caso. Como a gente fala muito hoje em fazer um procedimento estético, a gente também precisa, claro, olhar o profissional, mas também saber qual é o material que ele está utilizando. No caso das mamas, existem modelos e tipos que dão mais tranquilidade para a mulher, que vão poder ficar muito mais tempo no corpo dela, ou elas seguem um padrão? Com relação a tempo de implante mamário, isso já é um tabu que foi quebrado, né? Não existe mais aquela questão de que a cada 10 anos a gente tem que obrigatoriamente trocar o implante, né? Então, com a tecnologia que nós temos atualmente na fabricação desses implantes, não é mais necessário essa troca, né? Então, nós temos alguns parâmetros que fazem a necessidade de trocar esse implante, né? Então, a própria vontade da paciente, se eventualmente o implante sofre um processo de rejeição, que a gente chama de contratura capsular, né? Ou se eventualmente tem um rompimento dessa prótese, aí sim nós temos indicação de retirada, de troca desse implante. Caso contrário, não existe essa necessidade. E com relação aos materiais daí em si, como eu mencionei, né, a tecnologia está muito avançada, então a gente realmente não necessita daí dessa troca. Nós temos daí vários tipos de implantes de diversas fábricas, né? Então cabe ao cirurgião plástico escolher o determinado material, né? E o formato desse, nós também temos vários formatos, né? Tem a redonda, tem a cônica, tem a perfil natural. Então, de acordo com cada desejo da paciente, né? E com cada tipo de tórax, de mama, o médico vai escolher o tipo de material, o tipo de implante que é mais adequado para cada caso. Com certeza. E hoje também a recuperação ela é muito mais rápida, né? Até um tempo atrás as mulheres nem o cabelo conseguiam tocar direito. E hoje tu recupera muito fácil. Sim, esse na verdade é um grande tabu ainda, né? O clássico é que a pessoa justamente não possa levantar as mãos, né? Tenha que guardar o repouso, né? E isso é algo que vem já sendo mudado ao longo dos anos, né? Então, na cirurgia plástica, a gente vê nas mídias todo mundo batendo na tecla de agora a gente faz prótese de recuperação rápida, né? Você já pode se movimentar no dia seguinte, enfim, né? Mas isso não é algo novo, eles colocam como se fosse algo recente, mas é algo já bem antigo, né? A questão da recuperação rápida em cirurgia plástica, a gente tem que voltar lá para o ano de 2002, quando foi apresentada ao mundo pelo cirurgião plástico americano John Tebbetts, e foi publicado em 2006 a questão, todos os preceitos sobre a recuperação rápida, né? Mas isso somente a princípio para prótese de silicone, para aumento simples, né? E aqui, graças a Deus, nós temos uma equipe excepcional, né? Dr. Cassiano Beller, que seguiu os preceitos desse cirurgião John Tebbetts desde 2006, a partir da publicação.
E ele começou a implantar esses conceitos de recuperação rápida em 2012, 2013, se não me falha a memória, né? E nós aqui seguimos esses preceitos não só para cirurgia de aumento mamário simples, a gente também segue para os pacientes que têm retirada de pele, com as mamas grandes, seja com prótese, seja sem, na abdominoplastia. Então, o Dr. Cassiano concebeu uma metodologia, né, que a gente chama de MBR 360, né? Talvez tu tenha visto nas nossas mídias, que é justamente a união desse conceito, né, da recuperação rápida, né, e somado também ao uso de tecnologia, né, a todos os preceitos daí de técnica pós-operatória moderna, para que nós tenhamos uma manipulação menor dos tecidos, né, e dessa forma a paciente consiga ter toda a segurança para se movimentar, viver o seu dia a dia o mais normal possível. Ela já vai dirigir com 3, 4 dias, já está dirigindo, já pode voltar ao seu trabalho, atividade física leve, a gente já libera com 1 semana, por exemplo, e obviamente atividades físicas mais intensas, aí sim, né? Aí é depois de 1 mês pelo menos, né? Para a gente ter toda uma segurança, mas é muito interessante a gente observar essa evolução ali com relação à recuperação rápida em cirurgia plástica. E já que estamos falando de procedimentos que estão cada vez mais na moda e mais falados e comentados, ultimamente se fala muito em blefaroplastia. Todo mundo a partir dos 30 anos precisa fazer a blefaroplastia? Na verdade, não existe uma idade específica para realizar a blefaroplastia, né? Então parte sempre do que o paciente daí observa. Então mesmo pacientes muito jovens, né, começa às vezes a incomodar ali aquele excesso de pálpebra, né? As mulheres principalmente começam a ter dificuldade com relação à maquiagem, né? As bolsinhas de gordura que tem nos olhos começam a incomodar com as olheiras, enfim, né? Então a partir desse momento que a pessoa se olha no espelho e não consegue se sentir bem, já existe uma indicação precisa de fazer esse procedimento. Então não sou nem eu cirurgião plástico que indico, né? Sim. Então a própria pessoa que me procura, que já vem, isso me incomoda, aquilo me incomoda, então a gente tem que fazer alguma coisa. Pois é, doutora, a gente nunca ouviu falar tanto de blefaroplastia como nos últimos tempos. Por que a pele está caindo tão mais fácil do que caía há um tempo atrás? Ou a gente não olhava para o olhar das mulheres? É uma pergunta interessante. Então, creio eu que a questão da própria mídia social, né, nós nos observarmos mais, né, com relação a fotos, a vídeos, né, então todos os dias nós fazemos isso, né, e invariavelmente a gente vai se observar mais e observar os outros também. Então a gente acaba percebendo essas nuances que muitas vezes no passado passava desapercebida, a gente não dava muita bola, né? Então hoje em dia, por conta dessa questão da gente se mostrar mais, se perceber mais, cada vez a gente tem uma precocidade, uma busca maior por esse tipo de procedimento estético. E ele é um procedimento também de recuperação rápida, em poucos dias a pessoa volta às atividades normais. Sim, a blefaroplastia é um procedimento daí simples, né? Tendo em vista que é basicamente a retirada de um pequeno excesso de pele ali na pálpebra. É claro que se a gente for mexer na pálpebra inferior, é um procedimento um pouquinho maior, um pouquinho mais delicado, mas com relação à recuperação, alguns dias a pessoa já está de volta no trabalho. Claro que ela incha daí um pouquinho, tem às vezes um pouquinho de roxidão ao redor dos olhos. Então, se a pessoa não quer transparecer que ela fez um procedimento estético, é interessante que ela aí sim fique um tempinho sem aparecer, para que as pessoas não comentem muito. Mas é um procedimento super simples, né? Sim. E a questão do inchaço, do roxo, também é de cada um, né? Então, mas geralmente é um procedimento daí super tolerável, é feito sob anestesia local. Quando a pálpebra só superior dá para ser feito com anestesia local. É claro que é um pouco daí incômodo, né? Pelo fato da pessoa estar acordada, manipular próximo ali aos olhos, mas para pessoas que são mais sensíveis, a gente pode fazer anestesia geral, não vai ver nada, não vai sentir nada, a recuperação também é da mesma forma super boa.
Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados. A temperatura já começa a dar um ar de mudança aí e a gente começa a se preocupar com o nosso corpo, se está tudo em dia. E o Master possui alimentos aí que podem te ajudar a manter a sua saúde, mas também manter a sua silhueta em dia. Então, Master Supermercados. E a Santa Mônica Imagem também na hora de fazer os seus exames de imagem. Hoje nós estamos gravando o nosso programa Viver com Saúde aqui na clínica do Dr. Cassiano Beller, entrevistando e conversando com o Dr. Jorge Ribeiro, que é um dos parceiros aqui da clínica e tem feito um trabalho aí tão perfeito que a gente fica encantado quando vê as fotos que ele posta. Doutor, me fale um pouquinho aí sobre os procedimentos de corpo. A lipoaspiração sempre foi o desejo das mulheres. E também foi sempre o procedimento que parece ser mais fácil. É realmente isso? A lipoaspiração é uma das campeãs também de procura no consultório, né? Mas de forma alguma ela é uma cirurgia fácil. Ela até pode transparecer essa facilidade toda, mas é um procedimento super complexo e é claro que exige toda uma expertise do cirurgião, né? Então friso novamente que a gente já tinha comentado sobre essa questão da especialidade, né? Então o cirurgião plástico tem que ser credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem que ter todo uma preparação adequada para que possa realizar esse tipo de procedimento, né? Então a gente vê até em clínicas estéticas por aí, pessoas fazendo lipo de papada, lipo daqui, lipo dali, né? E a gente acaba vendo esse tipo de complicação cirúrgica acontecendo com mais frequência. Então friso mais uma vez para quem está nos assistindo, né? É importante primeiro nós investigarmos o profissional com quem a gente se propõe a fazer esse tipo de cirurgia, porque realmente não é algo simples, não é brincadeira, isso é saúde, né? Então é super importante que isso seja pensado para que tenhamos toda uma segurança na realização de qualquer procedimento, como a lipoaspiração, por exemplo. Quando a gente fala de lipoaspiração e abdominoplastia, qual é a diferença das duas? A lipoaspiração, como o próprio nome daí diz, né? Lipo de gordura, a aspiração, nós vamos aspirar alguma coisa. Então, a lipoaspiração nada mais é do que a aspiração da gordura. Então, a gordura que nós temos em excesso, né? Mesmo quem faz daí muitas vezes dieta, atividade física, sempre vai ter aquela gordurinha aqui e ali, né? Que geneticamente se acumula e não sai de jeito nenhum. Então a lipoaspiração vem para nos ajudar a tirar, né, a moldar daí melhor esse contorno, né? E a abdominoplastia é totalmente diferente, né? A abdominoplastia nós vamos tirar o excesso daí de pele, basicamente, né? Esticar todo aquele excesso de pele, retirar esse excesso e aproveitamos nesse mesmo procedimento para corrigir algumas outras coisas, como por exemplo a diástase do músculo reto abdominal. Pacientes que ganham muito peso, pacientes daí, as mulheres daí quando engravidam têm uma distensão dessa musculatura e acabam fazendo um afastamento
aumento dessa musculatura também. Então, além disso, né, a gente daí faz também junto a lipoaspiração. Então, na verdade, as duas, elas são um complemento uma da outra, né? Então, a abdominoplastia, a gente estica esse tecido, essa pele, a gente corrige esse afastamento muscular, e a lipoaspiração a gente vem para tirar esse excesso de gordura localizada. Então, as duas são complementares, né, mas diferentes, obviamente. E quando a gente fala em lipoaspiração e abdominoplastia, a gordura ali, ela pode voltar ou ela não volta naquele local e sim em outro? Quando a gente engorda, né, a gente engorda o corpo todo, Sim. né? Claro. Então, na lipoaspiração, nós tiramos essencialmente a camada de gordura profunda, né? Na lipoaspiração tradicional, né? Nós temos duas camadas de gordura, a superficial e a profunda. Então, na lipoaspiração tradicional, a gente tira essa camada profunda. Nós ficamos somente com as células de gordura da superfície, né? Todo ser humano tem que ter uma determinada quantidade de gordura, né? Então, quando a gente retira essa porção inferior, obviamente ela não volta mais, né? Mas quando a pessoa tem um reganho de peso, eventualmente, não cuida da alimentação, não cuida com a atividade física, essas células que sobraram, que a gente deixou, elas acabam ficando mais gordinhas, digamos assim. E aí dá uma impressão para a pessoa de que ela teve um aumento de peso, que aquela gordura que tirou, ela voltou, né? Mas o que o cirurgião plástico faz não volta mais, né? Só essas células que restaram, elas ficam maiores e dá uma impressão de que realmente o resultado se perde. Então é importante para a pessoa, né, que realiza uma lipoaspiração, ela cuidar também ali do resultado. O resultado ele vai se moldando ao longo do tempo, ou para melhor, sim, ou para pior. Isso vai depender da decisão daí de cada um. E a retirada dessa gordura e colocada nos glúteos? E essa questão é a que a mulherada sempre pede, né? Então, sempre daí, por menor que seja a quantidade de gordura que a gente tira, sempre existe aquele pedido: doutor, mas eu não posso colocar um pouquinho ali no meu glúteo? Sempre a gente consegue. Eu particularmente prefiro a modelagem glútea com a própria gordura da paciente, porque é algo que já é próprio, já é inato da pessoa, né? Então a gente não tem o risco daí de uma rejeição. Hoje em dia, a gente, voltando para aquela questão da banalização também dos procedimentos estéticos, a gente vê um monte de gente fazendo harmonização glútea por aí, né, com produtos aí, muitas vezes duvidosos, né? Então a gordura, como é algo da própria pessoa, é super seguro, tem uma boa eficácia. É claro que existe um pouco de reabsorção dessa gordura, sim, né? Mas o resultado geralmente é muito bom, né? E além da gordura existe também o implante de silicone, que também pode ser colocado para ter um aumento ali do glúteo. Mas é sempre bom frisar, bato na tecla novamente, com um profissional especializado. Verdade, doutor. E como a gente está falando dessa parte aí do corpo, algumas mulheres, quando vão fazer esses procedimentos, elas pedem para ficar com a cintura mega fina. E aí, toda mulher pode ficar com essa cintura super fina ou algumas não têm estrutura o suficiente para isso? Poder pode. Agora a pergunta é: a gente deve? Né? Então, eu acho que tudo que a gente tem que pensar, o principal que a gente tem que pensar é na proporcionalidade. Então, nós temos que manter o mais natural possível. Então, essas cinturas mega finas, quero virar daí a cinturinha da Barbie, tal. Então, isso é natural, isso vai transparecer daí algo que realmente é legal assim de ver e de se mostrar. É algo a se discutir. Como eu te falei, gosto é uma coisa muito individual. Então, aqui eu prezo mais pela naturalidade. Então, eu tento deixar a cintura o mais fina possível, né? Mas mantendo a proporção corporal da pessoa, né? Hoje nós temos daí várias formas de afinar essa cintura. Na própria abdominoplastia, quando a gente faz a correção da musculatura, né? A da diástase ali, a gente já consegue dar uma boa afinada na cintura. Com a lipoaspiração a gente faz um complemento ali dessa cintura, e mais recentemente existem até técnicas um pouco mais invasivas, que é a retirada de costela para poder afinar ainda mais a cintura. Eu particularmente
não gosto muito desta mais agressiva, né? Então eu prefiro manter ali no natural. Hoje a recuperação também é mais rápida. Há um tempo atrás as mulheres reclamavam que precisava usar uma cânula. Hoje, quando você sai do procedimento, você precisa usar para drenar esses líquidos? Eu não sei também se falei a palavra correta, mas que fica drenando depois do procedimento? Isso, na verdade não é a cânula. A cânula é o que nós usamos para poder fazer a lipoaspiração, né? Então, no caso é o dreno, né? Nós usamos drenos, né? Na verdade, nós aqui na clínica nós não usamos, mas o tradicional, né, que todo mundo aprende na residência de cirurgia plástica, é a utilização de drenos. Então é algo muito comum, muito corriqueiro, mas como a gente mencionou, né, já há muitos anos, o Dr. Cassiano aqui também, que já incorporou essa questão da recuperação rápida na cirurgia plástica, desde 2012 ele faz isso, né? E quando eu cheguei aqui em Erechim há 3 anos, eu também comecei a seguir todos os preceitos, então a gente opera da mesma forma. Então eu não utilizo drenos hoje em nenhuma cirurgia, nem mama, nem abdômen, nem lipoaspiração. E isso também facilita essa questão da recuperação rápida, né? Porque a paciente não precisa ficar lidando, né, com ter que trocar daí a secreção que está saindo ali, ficar manipulando aquele sangue, aquela secreção que é ruim, e além disso ficar carregando o cachorrinho que a gente brinca ali, né? Ficar pendurado com o cachorrinho andando para lá e para cá. Então facilita, né, o dia a dia da pessoa não utilizá-lo, né? E a gente não gera esse desconforto, podendo dessa forma a pessoa voltar mais rapidamente ao seu trabalho, à sua vida normal. Outra coisa, massagem ou não massagem? Antes tinha que fazer um monte de drenagem. Hoje alguns médicos já pedem para reduzir essa quantidade de drenagem. E aí, qual é o correto? Não existe um certo e um errado nessa questão, né? Existe a filosofia de trabalho. Então, a drenagem é importante? Sim, a drenagem é importante, porque após operatório vai gerar um edema, né, um inchaço local, e a pessoa vai sentir aquele desconforto, vai sentir pesada. Então muitas vezes a drenagem linfática vai trazer um bem-estar naquele momento para a pessoa. Mas aqui eu acredito, né, que a drenagem linfática muitas vezes pode ter um efeito daí contrário no que a gente deseja, por conta do excesso de manipulação do tecido, né? Eventualmente a gente pode ter uma exacerbação ali do processo cicatricial interno e gerar eventualmente mais fibrose. Então eu prefiro avaliar cada caso individualmente, né, para ver se eu indico ou não essa questão da drenagem. Mas é super importante que na equipe tenha fisioterapeuta, né, que é a pessoa mais indicada realmente para poder acompanhar esse tipo de questão. Algumas mulheres têm muita facilidade em ficar com queloides, as cicatrizes. E na cirurgia plástica, na abdominoplastia, fica alguma marquinha aparecendo que foi feito um procedimento? A questão do queloide, ela é puramente genética, né? Então, normalmente a pessoa já tem um histórico familiar de parente de primeiro grau, né? Pai, mãe, irmãs, né? Que apresentam esse tipo de alteração cicatricial. Então, esse é um problema que é complicado de resolver muitas vezes dentro da cirurgia plástica, mas é claro que existem métodos para a gente poder evitar, né? Mas o mais importante para ter uma cicatriz boa é o que o cirurgião faz, né? Então, se o cirurgião tem um material adequado, usa uma técnica daí adequada, deixa daí a cicatriz bem bonitinha, bem lisinha, bem retinha dentro do procedimento cirúrgico, é claro daí que essa cicatriz tem toda uma tendência a ficar de boa qualidade, né? Então, dentro da cirurgia plástica, o cirurgião plástico ele deve prezar, né, pela qualidade da cicatriz. Então, se eventualmente uma paciente nossa que tem uma cicatrização que não segue o curso normal que nós desejamos, nós vamos ser os primeiros, né, a falar, vamos ter que daí fazer essa cicatriz de novo, para deixar ela bonitinha, lisinha, adequada, né? Então, o principal é o que o cirurgião faz. A gente não pode daí culpar de forma alguma, né, se a paciente, né, se eventualmente apresenta um queloide, se apresenta daí uma cicatriz hipertrófica, se apresenta uma cicatriz alargada, se ela fica mais escura. Então, a nossa função é estar do lado da pessoa para deixar
a cicatriz o mais bonita e escondida, né, para que, é claro que ninguém daí perceba que uma cirurgia plástica ele foi feita, que ninguém quer uma cicatriz daí aparente e feia, né? Nós já estamos aí no mês de setembro, o calorzinho já começa a dar as caras. Tem aquela mulher que de repente vai assistir e diz, vou lá no consultório e quero fazer tudo de uma vez só. É recomendado fazer tudo de uma vez só, ficar mais de 5, 6, 8 horas no centro cirúrgico? Recomendado de forma alguma, né? Quanto maior é o tempo cirúrgico, maior é o risco que essa pessoa daí corre de ter um evento adverso grave, muitas vezes, que é o mais temido nesse caso, é a trombose. Né? Então essa é uma coisa que nós batemos muito na tecla aqui no consultório, né? Eventualmente sempre vem pacientes, quero fazer daí o X-tudão, né? Quero fazer daí mama, quero fazer abdômen, quero fazer lipo, quero, né, aproveitar, como dizemos, já que, né, vamos daí fazer tudo, né? Exatamente. Mas a gente tem que muitas vezes voltar a mente dessa pessoa para os riscos que ela corre, né? Principalmente, como eu te falei, da questão da trombose, que é grave e pode matar. Então eu sempre puxo a régua um pouco mais para baixo com relação ao tempo cirúrgico. A gente sabe daí que até 6 horas de procedimento cirúrgico o risco ainda é controlado. Acima disso a gente não deve ultrapassar, né? Então eu sempre puxo a régua para máximo 4 horas de procedimento, para eu ter também um gapzinho ali, né? Porque a gente sempre sabe que eventualmente no meio da cirurgia pode ser um pouco mais difícil, pode ser um pouco mais fácil, então às vezes pode demorar um pouco mais, pode demorar menos. Isso é uma coisa que a gente descobre muitas vezes na hora, né, do procedimento. Então é importante a gente manter, né, o tempo cirúrgico correto, adequado, fazer a cirurgia o mais breve possível, mantendo a qualidade, obviamente, né, e minimizando todos esses riscos ali que a gente comentou, principalmente a trombose ali, que é extremamente perigosa. Doutor, eu quero te agradecer por nos receber aqui na Clínica Beller, onde o senhor atua, e desejar sucesso, mais sucesso ainda, obrigado, tá? E que o senhor continue fazendo esses procedimentos e deixando as mulheres seguras, felizes e realizadas. Obrigada. Amém. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Agradeço a todos os que estão nos assistindo aí, né? E desejo um excelente resto de semana para vocês. E a gente também agradece aos nossos apoiadores desse programa, a Unicred Eleva, a Unimed Erechim, ao Master Supermercados e a Santa Mônica Imagem. A todos vocês, uma boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.